Destaques de todos os jogos da semana 9 no mundo da NFL. Meus jovens maravilhosos do canal. Olá, meus queridíssimos, um abraço a todos vocês. Hoje eu decidi dar um destaque de todos os jogos que aconteceram nesse último domingo no mundo da NFL. Muitas coisas engraçadinhas acontecendo, né? O Dennis Allen já foi mandado embora lá de Nova Orleans depois de 7 derrotas consecutivas, né? A derrota aí do Saints contra o Carolina Panthers. O Mike McCarthy também tá sofrendo muito lá em Dallas, mas o Jerry Jones já falou que tem muita confiança em seu treinador. E eu começo falando justamente sobre Cowboys e Atlanta. Atlanta conseguindo a vitória por 27-21. E parabéns pro Kirk Cousins, que tá jogando melhor a cada semana, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Os Falcons sacaram o quarterback 3 vezes nessa partida, né? 3 de 9 sacks nessa temporada aconteceram nesse último jogo contra o Dallas Cowboys. Darnell Mooney tem sido uma peça importante aí de Atlanta, mas eu queria falar um pouquinho de Dallas, tá? Porque Dallas não faz nada bem, né? E continua assim. Né? Você olha pra essa equipe, o que eles fazem bem? Eles param o jogo terrestre? Não. Eles correm com a bola? Não. Eles cedem poucos pontos? Não. Eles têm um ataque dinâmico? Não. O quarterback deles é consistente? Não. O quarterback deles ganha muito dinheiro? Sim! O wide receiver ganha muito dinheiro? Sim! Ele tá produzindo? Não! Apenas um jogo de 100 jardas. É um time realmente, nesse momento, totalmente disfuncional, com muitas faltas. O treinador não ajuda, comete muitos erros aí o Mike McCarthy. Então tá feio de ver o Dallas Cowboys e agora o Dak Prescott vai ficar fora por semanas. Você sabe que no passado eu esperava uma vitória dos Cowboys nesse tipo de jogo, porque o time sempre dava a volta por cima, especialmente em jogos assim fora de casa, né? Especialmente em estádios que a torcida... Não vou falar que era pró-Dallas, mas o torcedor dos Falcons não lota o estádio. Não é um estádio tão hostil lá em Atlanta. Muitas vezes a gente vê muitos torcedores dos oponentes, né? Pittsburgh Steelers, por exemplo, lotou aquele estádio na semana 1. Então, esse tipo de jogo, geralmente Dallas vence. E não venceu. E agora perdeu o seu quarterback, que a gente viu, né? A câmera registrando ele. We suck. Né? Ou seja, a gente é muito ruim. Com F aí no meio, né? Derrota realmente melancólica de Dallas, que agora enfrenta Washington, depois Philadelphia, depois Houston, né? Ou Philadelphia, Washington, Houston. Os próximos 3 jogos vão ser muito difíceis para Dallas, e se o time perder 2 de 3, aí já é Elvis. Que tal o Baltimore Ravens amassando o Denver Broncos? Interessante, né? Nesse jogo a gente viu um quarterback que tem todas as peças. Tem o Derrick Henry, tem uma boa linha ofensiva, tem os seus wide receivers. E outro quarterback que é calouro sem peças, né, que é o Bo Nix. Então a defesa de Denver tava carregando o time, mas aí enfrentou um ataque que é bom demais. E aí quando precisou de um QB para lançar a bola, não deu certo. Né? Denver não é o tipo de time que pode ficar atrás no placar por 2 touchdowns. Simplesmente não tem esse poderio ofensivo. E aí do outro lado... O Baltimore Ravens, cara, faz tudo bem. E o Lamar Jackson foi excepcional no play action nessa partida. Ele teve um rating perfeito nesse jogo. E o Baltimore Ravens conseguiu a vitória. Mas eu acho que o Denver meio que volta um pouquinho pro planeta Terra, né? Porque a defesa, como eu disse, estava detonando, mas se deu 396 jardas nessa partida. Derrick Henry teve 106 jardas. Já passou das 1.000 jardas o Derrick Henry, que é uma coisa impressionante, mais 2 touchdowns, também já passou dos 10 touchdowns. Será que o Derrick Henry consegue chegar a 2.000 jardas nessa temporada? Eu acho mais difícil, mas eu acho possível, tá? Eu acho possível. Vamos ver como ele se porta na reta final da temporada, porque ele já tem seus 30 anos. Isso é algo pra gente ficar de olho, mas o Baltimore claramente é um time superior. E por falar em resiliência, né? O time levou uma surra na semana passada, voltou com tudo. Não levou uma surra, né? Defensivamente levou uma surra, mas voltou com tudo aqui nesse jogo. Dolphins e Bills. É impressionante, né? Os Bills venceram por 30-27 com field goal de 61 jardas do Tyler Bass, né, nos últimos segundos da partida para vencer. Mais um jogo de Josh Allen com 3 passes para touchdown. Tem um touchdown que ele tá caindo no chão, ele lança a bola, né, e, assim, caindo no chão e é um touchdown.
Essas coisas acontecem quando você tem meio que um domínio psicológico em cima do outro time. Parece que tudo que você faz dá certo. E é isso que tá acontecendo já faz um tempo quando os Bills enfrentam os Dolphins. Já percebeu que às vezes tem time que você não consegue vencer e tem time que você não perde, você não consegue perder para alguns times também. Né? Então é impressionante a vantagem que Buffalo tem nesse aspecto psicológico, mas o ataque dos Bills brilhou no segundo tempo, cometeu alguns erros aí na primeira etapa, né? Teve uma interceptação, mas eu fiquei impressionado que num jogo em que o Tua acertou 25 de 28 passes, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, que os Dolphins dominaram a linha de scrimmage, tiveram mais jardas, né? Empataram o jogo na reta final. E aí o Jordan Poyer, que comete uma falta numa 3ª para 9, ex-jogador dos Bills, parece que é uma coisa assim que vem do além. Ex-jogador dos Bills, comete a falta para dar vida nova para Buffalo. Miami ia ter uma chance talvez na reta final do jogo para tentar chutar um field goal, né? E os Bills conseguiram a vitória. Então era uma vitória, sinceramente, era um jogo que podia mudar o rumo da temporada do Miami. Né? Podia ir para 3-5 e depois enfrenta os Rams e depois Raiders e Patriots. Né? Então teria a chance talvez de vencer 4 jogos seguidos e voltar. E ter a confiança que, olha, a gente já foi para Buffalo e já venceu. E Buffalo também pensar nesse time, já veio aqui e já venceu. Né? Então você coloca um pouquinho de dúvida na cabeça aí do oponente. Mas os Bills sempre vencem esses jogos apertados contra os Dolphins. Aconteceu na reta final da temporada de 2022. Aconteceu nos playoffs em 2022 também, as 2 vitórias por 3 pontos. Aconteceu no último jogo do ano passado lá em Miami para classificar os Bills. Os Bills anotaram 14 dos 21 pontos no 4º período. E aconteceu de novo nesse último domingo, né? Então Josh Allen no 4º período contra esse oponente é uma coisa realmente de outro planeta. Tyler Bass tinha errado o extra point, 61 jardas, a bola teria viajado umas 68. Ele ia quebrar o recorde da NFL com o chute que ele teve, tá? De tão longe que foi essa bola, foi uma coisa realmente impressionante, né? Que mais? O Carolina Panthers, rapidamente, 23-22 em cima de Nova Orleans. Eu tava vendo alguns números. O Alvin Kamara correu para 155 jardas. O time não teve nenhum turnover. Teve 427 jardas. Teve 25-15 em primeiras descidas e conseguiu perder. Aí que eu falo realmente de um aspecto também psicológico, né? Que entra na cabeça do time. Que as derrotas viram uma verdadeira bola de neve, né? E o Chris Olave sofreu mais uma concussão nessa partida. Ok, e o Bryce Young, parabéns, né? Venceu um jogo com 171 jardas. Mas que derrota de Nova Orleans. E foi a gota d'água, né? Com o Dennis Allen sendo mandado embora. As pessoas achavam, né? Não dão valor. Eu acompanho a NFL há 37 anos, né? Não, mais, 38 anos, tô perdendo a conta aqui. E eu já vi de tudo na NFL, né? Então eu já vi times jogando mal, depois vem o quarterback, vem o treinador e o negócio muda da água pro vinho, e depois o torcedor se acostuma com aquilo e acha que vai ser assim pra sempre, né? O New England Patriots, antes do Tom Brady, era um time bem meia boca. Eu sei que foi pro Super Bowl lá em 85, contra todas as expectativas, e também foi pro Super Bowl em 96, mas não com um dos grandes times da história da Conferência Americana, né? Longe disso. Mas não era um time que realmente era uma verdadeira ameaça, ano após ano. Chegou o Tom Brady, o negócio mudou da água pro vinho, né, com o Bill Belichick, e todo mundo acha que os Patriots, né, sempre foram uma grande instituição do futebol americano e que deveria ser assim para sempre. Não é assim que funciona. E a mesma coisa com o Saints. Quando tinha o Drew Brees e o Sean Payton, era um momento único na história do Saints, tá? Que teve um pouquinho de sucesso lá no início dos anos 90, mas nunca teve um grande ataque. Isso é história, basicamente, né? O Archie Manning foi quarterback do time por muitos anos, por exemplo, e ele era sacado cada 2 jogadas quase. Foi um grande cor, mas nunca venceu nada, né? Um time muito incompleto. E aí vai embora o Sean Payton, vai embora o Drew Brees. E é isso que acontece, né? Então já faz um tempinho mesmo com a boa defesa, não esse ano,
que o New Orleans não é aquela verdadeira ameaça para vencer o título. Então, vamos ver o que acontece agora com o novo treinador. O Cincinnati Bengals venceu o Las Vegas Raiders por 41-24. E o Joe Burrow teve mais um jogo de 5 passes para touchdown. É muito interessante, a gente olha para esse time de Cincinnati, a gente vê um time de 4 vitórias, 5 derrotas, e não é um time que chama muita atenção positivamente. Mas se a gente olhar nos números do Joe Burrow esse ano, são números realmente de MVP. Né? O Joe Burrow pode talvez chegar a 45 passes para touchdown nessa temporada e talvez até ficar fora dos playoffs, tá? Foi uma grande vitória, ele teve um pick six, uma interceptação retornada para TD, mas o que me impressionou nesse jogo foi o fato... Não me impressionou, porque eu já vi isso também nessa temporada quando o T. Higgins perdeu jogos, né? Ele teve um jogo, o T. Higgins perdeu no início da temporada, que ele lançou umas 15 bolas, completou umas 14, 15 bolas para os seus tight ends. E a mesma coisa aconteceu nessa partida. Mike Gesicki teve 5 recepções, o All teve 2, Sample 4, Hudson 2 recepções. Então, o grande quarterback, mesmo quando ele tá sem o seu arsenal completo, ele se vira. E o Joe Burrow fez justamente isso contra a equipe dos Raiders, num jogo em que o Ja'Marr Chase teve apenas 43 jardas. Né? Então você consegue fazer esse tipo de coisa, você consegue vencer na NFL, e o Joe Burrow é um vencedor que tá numa grande temporada, só que tá com uma campanha negativa por causa de outros problemas lá em Cincinnati. Né? A defesa e tudo mais, inconsistência. Então vamos ver se os Bengals conseguem dar uma engrenada, porque o Burrow tá jogando em altíssimo nível. Eu adoro os Chargers. Os Chargers, eu tava pensando nos grandes candidatos ao Super Bowl nessa temporada, e o que eu procuro num candidato ao título, eu procuro um time que corre bem com a bola, que impede outro time de correr com a bola, que obviamente cede poucos pontos, tem um quarterback de elite, e que tem um treinador com experiência, um treinador que já levou um time ao Super Bowl. E os Chargers têm tudo isso. Agora, os Chargers não têm um grande grupo de recebedores, mas quando você tem o Justin Herbert, você consegue extrair bastante de um Ladd McConkey que está evoluindo, né? De um Quentin Johnston que anotou um touchdown nessa última partida e teve 118 jardas, né? De um Joshua Palmer que também teve um touchdown longo nessa partida, ele teve 63 jardas no jogo. Então, os Chargers, eles querem fazer coisas que funcionam em janeiro. Nem sempre foi assim com os Chargers. Eles querem correr com a bola, eles querem dominar as trincheiras nos dois lados da bola. Os Chargers estão cedendo menos do que 13 pontos por partida. E atropelaram o Cleveland Browns, que é um time físico, né? Então, grande vitória. James Winston, 3 interceptações nesse jogo, mostra muita inconsistência aí de Cleveland, que também não consegue proteger o seu quarterback. Ele foi sacado 6 vezes nesse jogo. Grande vitória dos Chargers, que estão evoluindo. Olho nos Chargers, eu acho que é um time que pode ser bem perigoso em janeiro. O Washington venceu o New York Giants por 27-22, aquela mesma coisa, né? Jayden Daniels jogando com uma tremenda de uma eficiência, 15 de 22, 209 jardas, 2 touchdowns. O time correndo para mais do que 100 jardas, foram 149 jardas. E também big plays, né? O Terry McLaurin teve 2 recepções, menos de 20 jardas, né? 2 recepções, 19 jardas nessa partida, mas 2 touchdowns. Tá aparecendo quando tem que aparecer. Mas o que me preocupa pensando em janeiro para os Commanders é o jogo corrido. E quando você enfrenta uma defesa, um ataque... Agora eu vou te falar uma coisa contra os Giants também. Eles correram bem com a bola contra aquela defesa do Pittsburgh Steelers, correram bem com a bola de novo. Então, vamos dar crédito também para a linha ofensiva de Nova York, que está evoluindo, né, e muito em relação a temporadas anteriores. Mas para os Commanders chegarem onde eles querem chegar, eles não podem ceder mais do que 160 jardas terrestres no jogo contra um oponente que tem sido muito inconsistente correndo com a bola, né? Então eu gostei que os Giants competiram, o time chegou na partida com apenas um touchdown em casa. Nesse jogo a gente teve 3 touchdowns de Nova York.
no jogo, né? E o Daniel Jones teve uma partida sólida, uma partida limpa, mas não foi o suficiente para vencer os Commanders. Então, vamos só ficar de olho aí nos Commanders, ver se essa defesa continua a sua evolução, mas cederam muito no jogo terrestre nessa última partida. O Tennessee Titans e o New England Patriots protagonizaram um jogo muito interessante em Nashville nesse último domingo, com uma vitória de Tennessee por 20-17. Mason Rudolph foi o quarterback. Mas eu queria falar rapidamente do Drake May. Drake May segurou a bola o quê? Mais do que 11 segundos no último touchdown, no último passe para touchdown, que mandou o jogo para prorrogação para o Ramondre Stevenson. Os Patriots não estão nem aí, óbvio que eles querem vencer, né? Mas a franquia não tá nem aí com vitórias e derrotas nesse momento. Eles querem ver a evolução do Drake May. Quando a gente vê uma jogada que parece que é o Josh Allen, né, jogando contra o Miami Dolphins, né, num domingo normal, realmente chama a atenção, né? Assim, chama muito. Então, passe foi de 5 jardas na reta final, né? Mas ele tava correndo para um lado, para o outro, recuando, e tava caindo no chão e lançou o passe lá pro Ramondre Stevenson, mandando o jogo para prorrogação. É isso que os Patriots querem ver de seu quarterback. Vitória de Tennessee. A gente não espera muita coisa de Tennessee nessa temporada. Tony Pollard correu muito bem com a bola nesse jogo e a defesa dos Patriots tem tido problemas contra o jogo terrestre. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Drake May e essa jogada na reta final. O Arizona Cardinals 29-9 em cima do Chicago Bears. Sabe que os Cardinals na semana passada conseguiram uma grande vitória contra o Miami Dolphins, superando desvantagens de 10-0, 20-10, 27-18, conseguiram vencer o jogo. Cara, e nessa partida eles foram ultra dominantes contra os Bears, contra uma boa defesa, uma das melhores defesas da liga, tá? Um Chicago Bears que eu esperava uma postura diferente depois do jeito que eles perderam contra os Commanders na semana passada. E isso diz muito sobre o Matt Eberflus, o treinador do Chicago Bears, que tem apenas 3 vitórias em sua carreira fora de casa, né? Então, Chicago tá 4-4, tá em último lugar em sua divisão. Acho que os Bears vão ter problemas para chegar nos playoffs esse ano, porque essa divisão é forte demais. Mas eu pensei que a gente ia ver outro time, né? Então, isso cai nos ombros do treinador e cai nos ombros também do quarterback, que não fez nada nesse jogo. Mas o Arizona Cardinals, no início da temporada eu fiz um vídeo falando de times que eu achava que poderiam dar a volta por cima nessa temporada, e os Cardinals foram uma dessas equipes que eu citei. O jogo corrido do Arizona Cardinals já foi muito produtivo em vários jogos contra vários oponentes bem fortes. Só perguntar pro San Francisco 49ers também, tá? E agora contra o Chicago Bears, mais do que 200 jardas, sendo que você tem um Kyler Murray que tá jogando bem esse ano, sendo muito eficiente. Eu sempre gostei dele. O problema tem sido as lesões, né? E o casamento também com o Cliff Kingsbury na reta final não foi dos melhores. Mas ele tá saudável. Lembra algumas temporadas atrás que a Arizona começou o quê? 7-0, antes de uma derrota, acho que foi contra o Green Bay Packers no horário nobre. Aí o negócio começou a desandar um pouquinho, o time não terminou. O que eu falo é, com esse quarterback, os Cardinals podem vencer e vem vencendo. E agora vitórias contra os Dolphins, vitória contra os Bears, o time tá em primeiro lugar, indo para uma segunda metade de temporada. Às vezes um time precisa superar um obstáculo mental, que eu até já falei sobre isso, para ir para outro nível. Connor detonando, Trey McBride não foi muito bem nessa partida, mas a gente sabe do potencial dele na posição de tight end. Marvin Harrison também não fez muita coisa nessa partida, apenas 2 recepções, Trey McBride teve 3. Mas é tão bom ver que, na semana passada, o Harrison e o McBride foram os grandes protagonistas num jogo em que o time não correu muito bem com a bola e venceu, anotou 28 pontos. E aí, nessa partida, o protagonismo veio do jogo terrestre, né? Com o Demercado e o Connor amassando a defesa do Chicago Bears. Mas o que mais me impressiona é que essa defesa de Arizona, que pra mim tá evoluindo aqui um pouquinho, não cedeu touchdown, pressionou o quarterback, parou o jogo corrido. Lindo de ver, Arizona Cardinals, lindo de ver. O Philadelphia venceu o Jacksonville Jaguars por 28-23, mas pra mim foi um balde de água fria essa vitória de Philadelphia, né? Primeiro que eu já questionei a liderança lá em Philadelphia antes da temporada começar, né? Porque o Nick Sirianni
não foi um bom treinador no ano passado e não se entendeu com o Jalen Hurts. E o Nick Sirianni parece que sempre tem um dedo em alguns momentos negativos do Philadelphia Eagles. E a gente tá chegando agora na segunda metade da temporada e eu quero ver como que os Eagles vão se portar aí com o Sirianni. Porque agora que os jogos começam a ficar cada vez mais intensos. Esse jogo pra mim, quando tava 22-0, era uma partida para ir para 34-13, talvez. E o Trevor Lawrence estava com a bola na reta final para vencer o jogo e lançou uma interceptação, né? Então, eu esperava um pouquinho mais de Filadélfia. Eu não gostei dessa quase virada aí da equipe de Jacksonville. Tá valendo, é uma vitória. Maravilha. Aguentou firme na reta final. E o Saquon Barkley é simplesmente um espetáculo. O Saquon Barkley é o jogador mais produtivo do time, né? Com todo respeito aí ao Jalen Hurts, que teve mais um jogo bem limpo, né? 230 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. O Jacksonville Jaguars com o Trevor Lawrence. A gente pode falar sobre a defesa do Jacksonville, que tem tido seus problemas. Pode falar sobre o treinador. Mas o Trevor Lawrence vem amarelando num nível realmente impressionante. Interceptação na reta final, ele erra passes direto e tem sido assim o ano inteiro. Que balde de água fria, né? Que temporada ruim aí do Trevor Lawrence. A gente esperava tanto desse jogador, né? Que ele pudesse ser talvez o próximo Peyton Manning, lembra? Todo mundo falava quando ele foi draftado, o número 1 pelo Jacksonville. E ele tem sido um problema para os Jaguars. 169 jardas, 2 interceptações, nenhum touchdown, teve a bola nas mãos na reta final, e não é a primeira vez que a gente fala isso, teve a bola nas mãos na reta final e não fez nada. O Detroit Lions venceu o Green Bay Packers 24-14. De um lado, a gente tem um quarterback hiper mega eficiente, um jogo terrestre muito eficiente, uma defesa que pressiona o quarterback mesmo sem o seu melhor jogador e para o jogo terrestre, rouba a bola dos adversários, né? E aí do outro a gente tem um quarterback que é excelente, mas que também arrisca demais e tem sido indisciplinado em vários momentos nessa temporada. Tá bom? E aí o resto eu gosto de Green Bay, gosto da defesa rouba a bola dos adversários, a gente sabe disso, correram bem com a bola. Mas o Jordan Love precisa jogar melhor. Ele recebe o benefício da dúvida depois de tudo que ele fez na segunda metade da temporada passada, mas ele precisa ser mais cuidadoso com a bola. Então eu não vejo nenhum time melhor que o Detroit Lions na Conferência Nacional. Foi o primeiro jogo dos Lions num estádio aberto nessa temporada. Tava chovendo e os Lions, mesmo assim, correram com a bola. Montgomery e Jahmyr Gibbs, difícil achar uma dupla de running backs melhor na NFL nesse momento, sinceramente. E o Jared Goff, esse negócio de Jared Goff precisar de 300 já, a gente sempre falou, essa não é a fórmula, lançar 50 passes. Já falei isso, correr 18. Não, os Lions querem correr com a bola, olha só, foram 32 corridas e 22 passes para Detroit nessa partida. Essa é a proporção que eles querem. Que timaço que é o Detroit Lions, 7 vitórias, 1 derrota. Green Bay sofrendo a segunda derrota em casa dentro da divisão. Será que os Packers vão conseguir se recuperar, né, disso para vencer a divisão esse ano? Eu vejo o Detroit Lions como um time muito superior nesse momento. Grande vitória dos Rams contra Seattle. Seattle vai de 3-0 para 4-5, os Rams vão de 1-4 para 4-4. Tudo mudou com a volta aí do Cooper Kupp, Puka Nacua. Puka Nacua foi muito bem na semana passada, Cooper Kupp foi muito bem nessa semana. E com isso, o Matthew Stafford tem 6 de seus 9 touchdowns na temporada nessas últimas 2 rodadas. Mas o que me chama a atenção é que a defesa tá brilhando com esses jovens talentos. Brandon Fisk e Jared Verse. O ano passado foi o Kobe Turner, Byron Young, eles estão jogando bem. E nesse jogo, Cameron Kitchens, que foi uma escolha de terceira rodada, teve 2 interceptações, uma retornada para touchdown. Né? Então, quando você tem esse tipo de contribuição de jogadores jovens, aí você vence. Mas de um lado, Seattle não consegue proteger o seu quarterback. Geno Smith lança passes perigosos sob pressão e tem várias interceptações sob pressão nessa temporada. E aí do outro lado a gente vê uma equipe de LA que tá jogando muito melhor defensivamente, que tem um quarterback de elite,
que tem o seu time saudável, que tem um bom running back. Eu achava que os Rams iam realmente ameaçar o título da divisão nessa temporada e eu ainda acho isso possível. Grande vitória na prorrogação fora de casa. E aí, finalmente, Minnesota contra Indianapolis. Eu esperava mais do Joe Flacco nesse jogo, ele foi absolutamente dominado pelos Vikings. E boa vitória da defesa dos Vikings, tá? Porque nas 2 semanas anteriores, a defesa não foi bem. E aí voltou com tudo, permitiu apenas 2 field goals, né? O touchdown dos Colts foi num retorno de fumble aí pra TD. O Sam Darnold tem tido seus altos e baixos aqui nas últimas 3 semanas. Os números chamam muita atenção, 26 de 34, 290 jardas, 3 touchdowns. Foram 2 interceptações, uma na end zone e um fumble retornado para touchdown. Para competir contra Detroit e Green Bay, isso não pode acontecer. Eu sei que a gente sai com um gostinho bom aqui, grande vitória, né? 21-13, a defesa jogou muito bem, né? Mas o Sam Darnold precisa ainda evoluir mais e ficar longe desses turnovers ridículos. Isso não pode mais acontecer, tá? Se o time quiser competir contra os melhores da liga, tá? Se quiser competir contra os times medianos, não tem problema. Mas se quiser, né, a gente tá pensando agora alto, né, torcedor dos Vikings? A gente tá pensando em playoffs, vencer nos playoffs, talvez chegar ao Super Bowl. Esse tipo de coisa não pode acontecer. E pra equipe de Indianapolis, com o DeForest Buckner lá é diferente, né, essa defesa. Você tem o Grover Stewart também, você tem alguns bons jogadores, eu acho que é uma defesa que vai evoluir, jogou bem na semana passada e jogou bem de um modo geral nessa partida, você deu 21 pontos no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi realmente excepcional da defesa dos Colts, mas a incerteza na posição de quarterback, Joe Flacco e Anthony Richardson atrapalha a equipe de Indianapolis. Não é verdade, meus jovens? Então foi um domingo realmente maravilhoso no mundo da NFL. Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui no canal. Não é verdade? Se inscreva no canal, jovem. Se inscreva. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.